Hoje é terça-feira, dia 18 de maio de 2021. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição da escola sabatina será a lei dentro da aliança. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13, que diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Aliás, muito obrigado pela companhia. Na nossa sociedade pós-moderna, que tem aversão a qualquer tipo de autoridade estabelecida, existe uma tensão muito grande entre todo tipo de autoridade. Autoridades civis, autoridades religiosas, autoridades e muita crítica àqueles que estão ocupando cargos de responsabilidade. É uma característica da nossa sociedade pós-moderna. As pessoas, portanto, têm dificuldade de poder lidar com a autoridade e também com as leis que são estabelecidas por essas autoridades. Sempre você vai encontrar nas redes sociais, na internet, pessoas que criticam aqueles que estão em posição de responsabilidade em todas as áreas e as leis que são estabelecidas. Por que essa lei está sendo usada aqui desse jeito e não daquele, etc. e tal? É uma característica da nossa geração. E isso facilitou um processo, que é o processo dentro do aspecto religioso, de que as pessoas tivessem dificuldade de poder encarar as leis de Deus. Já que todo tipo de autoridade é questionada, a autoridade de Deus, bem como as leis que ele estabelece, também têm sido questionadas. Como leis que serviram em um tempo, mas que hoje não servem mais, que hoje em dia, inclusive, tem surgido muitos líderes religiosos que têm dito que a Bíblia tem que ser contextualizada, ela precisa ser repaginada para essa sociedade pós-moderna. Mas, na verdade, sabemos que os princípios da palavra de Deus são eternos. Foram dadas ao ser humano para que eles possam ser úteis ao ser humano enquanto o ser humano estiver aqui na Terra. Enquanto Jesus não voltar, a palavra dele continuará ainda valendo. Aliás, sabemos que os mandamentos do Senhor, eles são eternos, assim como Deus é eterno, porque eles são eles são o retrato do caráter de Deus. Ok? Mas agora, quando olhamos aqui para a palavra lei, que vai aparecer lá dentro do contexto do Pentateuco principalmente, a palavra que é usada para lei é a palavra Torá. Torá não é restrição, Torá não é imposição, Torá não tem a ideia, a conotação de alguém que está tentando limitar a sua liberdade, mas Torá significa literalmente ensino ou instrução. A ideia de Torá, ou de lei, é que esses ensinamentos, essas leis que Deus concedeu ao ser humano, são uma instrução, são um ensino. Para quê? Para que aquele que tem uma aliança com Deus consiga entender qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Veja, dentro da relação de aliança com Deus, ele possuía tanto para Adão, quanto para o Noé, quanto para o Abrão, quanto também para Israel, ele possuía uma dimensão individual, a aliança, ok? Havia um papel específico que cada indivíduo compreendido dentro da aliança tinha que desempenhar para que a aliança fosse efetivada. E havia também uma dimensão coletiva, o que todos aqueles que estavam embaixo da aliança tinham que fazer para poder participar das bênçãos da aliança. Com Israel, não existe a mínima diferença. O Senhor Deus tinha um propósito para Israel enquanto nação. A gente tem falado sobre isso vez após vez. Deus escolheu Israel para ser uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Deus escolheu Israel para que Israel tivesse a prerrogativa de ser
um reino de sacerdotes ou de pessoas que fariam intercessão pelas outras nações diante de Deus, que dariam a conhecer Deus às outras nações. Para que isso acontecesse, como nação, eles tinham que se comportar de determinada forma. Então, haviam leis específicas para os líderes da nação, haviam leis específicas para os líderes religiosos, os líderes civis, para o exército, haviam leis específicas para a população em geral, mas haviam também leis específicas para os indivíduos. Por quê? Porque dentro do grande plano de Deus, Deus tinha um propósito para cada pessoa. Havia um propósito para a nação, mas dentro desse propósito maior, havia um propósito específicos para cada indivíduo. E você percebe nitidamente isso acontecendo na história de vários personagens no contexto bíblico. Quando você vê, por exemplo, o chamado de Jeremias. E Jeremias foi chamado para poder ser o último profeta que prepararia Judá para o cativeiro da Babilônia. E quando Deus se apresenta a ele, faz o chamado, ele vai dizer: eu sou novo demais, eu não sei falar direito, eu não vou conseguir. E Deus vai dizer: eu vou te explicar quando foi que eu te escolhi. Antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu tinha te escolhido para ser o profeta das nações. Eu te escolhi antes que você nascesse. O que nos mostra que o Senhor Deus, ele tem também um propósito individual. Ele tem um propósito coletivo, mas tem também um propósito individual para cada pessoa. Para que o seu grande propósito maior aconteça. Nós somos livres, obviamente, para poder escolher aceitar o propósito de Deus ou não. Assim como Israel, como nação, era livre para poder escolher seguir o propósito de Deus ou não. Ninguém é obrigado a entrar em aliança com Deus. A eleição que Deus faz, ela não é arbitrária. Do gênero, Deus escolheu você para poder fazer parte do seu povo, então você pode espernear o quanto quiser que você não pode fugir disso. Não, biblicamente falando, não é assim que a coisa funciona. Deus escolhe. Por exemplo, ele escolheu lá o Jeremias, eu falei dele agora há pouco. E se o Jeremias não quisesse ser usado? Deus escolheria outro no lugar dele. Mas isso não impediria que isso não excluiria o fato de que Deus tinha um plano para o Jeremias. Compreende isso? Então, para que esse plano de Deus para a nação e para os indivíduos acontecesse, eles precisavam de um ensino. Eles precisavam de uma instrução. E aqui entrava a Torá. Todos os ensinamentos do Senhor, as suas leis, seus mandamentos, visavam gerar instrução para que o povo entendesse: olha, para que eu seja aquilo que Deus quer que eu seja, para que eu faça aquilo que Deus quer que eu faça, o caminho é esse. Eu preciso deixar de fazer isso, preciso fazer aquilo. Veja, isso não é para que eles pudessem fazer parte da aliança, porque eles já faziam parte da aliança no momento em que tinham uma relação com Deus. A graça de Deus os alcançou, então eles agora são povo de Deus. Ok, para conseguir alcançar o propósito de Deus para eles precisavam do ensino e da instrução, que era a Torá, a lei de Deus. Se eles seguissem a Torá, então eles seriam o que Deus sonhou que eles fossem. Se não seguissem, que foi o que aconteceu, o plano de Deus não aconteceria. E veja que o Senhor Deus, vez após vez, através dos profetas, ele foi dizendo: gente, eu tô aqui tentando, o meu plano é lá, mas se vocês não forem lá, a gente vai acabar chegando aqui. Olha os problemas que vocês vão alcançar. Olha as consequências das escolhas equivocadas que vocês estão tendo. Então, o ensino ou a instrução, que é a Torá, visava ajudar a nação a conseguir ser aquilo que Deus sonhou que eles fossem e fazer aquilo que Deus sonhou que eles fizessem. Não para que fossem povo de Deus, mas porque eram povo de Deus. Para poder cumprir esses ensinamentos ou essas instruções, é claro que eles dependiam de Deus, assim como dependiam de Deus para poder ser escolhidos como povo. Eu quero, nesse momento, fazer uma prece especial pedindo ao Senhor Deus para que nos ajude a podermos ir para a sua palavra, para podermos encontrar as suas instruções, os seus ensinamentos, para que possamos ser o que ele sonhou que nós fôssemos dentro da aliança que ele tem conosco. Olha comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos para cada um de nós. E que esses planos se cumprirão ou não, dependendo das escolhas que fizermos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e tem esses grandes propósitos para nós.
Ajuda-nos a podermos viver esses propósitos de acordo com a tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?